Olá, meu nome é Paulo César Rodrigues. Esse é o curso de processo penal para as carreiras, o curso regular para as carreiras estaduais. Eu sou juiz federal na segunda região, fui examinador dos 15º, 16º concursos para ingresso na magistratura federal de carreira da segunda região, para juiz federal substituto da segunda região. Examinei as disciplinas penal e processo penal no concurso e atualmente estou convocado como juiz instrutor para processos criminais no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal. E vou apresentar para os senhores uma parte inicial da disciplina de processo penal. E nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar os princípios do processo penal, a parte introdutória. Vamos trabalhar também algumas noções de garantismo penal, como isso se reflete na disciplina do direito processual penal e na sua aplicação, um pouco sobre a norma processual penal, as suas fontes e a sua aplicação, e vamos também trabalhar os princípios do processo penal. E nós vamos começar pela noção de princípio. As normas, em geral, na estrutura do direito, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico é composto por normas, por valores, por institutos, instituições, por conceitos, e as normas que fazem parte da estrutura do sistema jurídico são divididas em princípios e regras. Os princípios têm um caráter mais amplo, os princípios têm comandos mais genéricos, eles são ao mesmo tempo norma aplicável e são também normas de interpretação e aplicação do próprio direito. Portanto, eles podem diretamente regular uma matéria, podem inclusive suprir ou colmatar lacunas do ordenamento, portanto, em situações de anomia se convocam os princípios para que regulem a disciplina cuja a regra uma regra específica não dê conta do regramento, e são normas de direito que também influenciam na produção de outras normas, na aplicação de outras normas e na interpretação de outras normas. Portanto, os princípios direcionam o sistema e orientam o intérprete do direito em como aplicar o sistema, como conhecer das outras normas do sistema e como interpretá-las. E nós vamos então encontrar quais são os princípios reitores dessa disciplina e o que informa o processo penal brasileiro. O primeiro princípio mais relevante para iniciar é o chamado devido processo legal. Em que consiste o devido processo legal? O processo é um caminho, o processo é só um caminho, uma abstração. O processo é um instrumento de que se vale o Estado para o exercício da jurisdição. E aqui, muito brevemente, eu vou conceituar com os senhores o que vem a ser jurisdição. Jurisdição é o poder, o ato e a função de dizer o direito, no caso concreto, com força definitiva. Jurisdição é mais do que dizer o direito. Em qualquer manual que a gente encontre o conceito de jurisdição, estará lá sempre iuris dictio, dizer o direito. Mas não é só dizer o direito. O professor de direito também diz o direito, pode até dizê-lo melhor que o juiz, mas não dirá o direito com força definitiva e no caso concreto. O juiz diz o direito com força definitiva no caso concreto. Eu disse que é um poder porque esse poder decorre da soberania do Estado. A jurisdição é uma decorrência da soberania. A soberania é um atributo do Estado e um elemento do Estado. O Estado é composto de território, povo, que é o elemento humano, e governo ou soberania. No plano externo, que não é o que nos interessa, soberania é a insubmissão ao Estado estrangeiro. No plano interno, que é o que verdadeiramente nos interessa para o processo penal, soberania pode ser conceituada como o monopólio do uso legítimo da força e da violência. Naquele momento histórico, naquele momento civilizacional, em que há um pacto da sociedade com o próprio Estado, e isso também é uma abstração teórica de teoria do Estado, a que a gente talvez chamar de pacto social, naquele momento as pessoas abriram mão de resolver os seus próprios problemas por sua própria força e vontade e concederam ao Estado esse direito. O Estado, portanto, monopolizou o uso da força e da violência e, em contrapartida, conferiu às pessoas o direito de exigir do Estado que resolvesse seus conflitos de interesse. Esse direito que foi concedido pelo Estado é o direito de ação. O monopólio do uso da força e da violência obriga o Estado, como contraprestação, a resolver os conflitos de interesse. Então, eu disse que a jurisdição é um poder porque é um poder que decorre da soberania. O poder de resolver conflitos de interesse, no caso concreto e com força definitiva, é uma ação porque é uma conduta de agentes investidos desse poder. Esses agentes são os agentes políticos, que são os juízes e tribunais, que atuam com independência, por isso agentes políticos, e é uma função, porque é uma das razões pelas quais o Estado foi criado. O Estado foi criado para dar segurança e paz social. E ele dá segurança e paz social, inclusive e notadamente resolvendo os conflitos de interesse. Então, o devido processo legal é um princípio associado à ideia de jurisdição. Nós vimos então que o processo é um instrumento do qual se vale o Estado para prestar a jurisdição. Portanto, o processo é um caminho que vai do pedido, no caso da jurisdição criminal, o pedido feito pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público, que representa a sociedade tanto no civil, na defesa do regime democrático, na defesa dos interesses transindividuais, difusos, individuais homogêneos, coletivos, e também na esfera penal, representando a sociedade quando alguém se comporta contrariamente à norma penal. Então, esse pedido é formulado pelo titular da ação penal como regra, a exceção das ações penais privadas, como regra então é pedido pelo titular da ação penal, e só há uma tensão possível no processo criminal. Essa tensão possível está entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do cidadão. Então, a resolução dessa tensão possível se dará no corpo de um processo, no caminho que vai do pedido à solução, que pode ser uma condenação ou uma absolvição. O conteúdo do processo, que também é uma relação jurídica, portanto uma relação regulada pelo direito, uma relação dialogal, uma pessoa diz, a outra contradiz. O conteúdo desse caminho, dessa ponte, é o procedimento, é a parte perceptível do processo. O procedimento é o conjunto de atos ordenados e sucessivos entre si que vão do pedido
a denúncia oferecida, a acusação formal, a sentença, a solução imperativa que o Estado oferecerá para resolver esse conflito de natureza penal. Esse procedimento, conjunto de atos ordenados e sucessivos entre si que leva do pedido à prestação jurisdicional, ele precisa ser todo previsto na lei. Portanto, esse roteiro de atos que vão se sucedendo, a apresentação da acusação formal, a apresentação de defesa, a realização de audiência, a instrução do processo, a informação da prova, todo esse roteiro precisa estar previsto na lei. A ideia de que ele estará previsto na lei é o que garante o processo como concretizador do princípio da isonomia. A isonomia significa igualdade perante a lei. É uma daquelas três igualdades dos gregos na antiguidade clássica. Isonomia, igualdade perante a lei; isotimia, igualdade perante as funções públicas, o poder de exercer funções públicas; e isagoria, que era a igualdade na possibilidade de falar na ágora, portanto, a igualdade de dizer com as coisas da cidade, que fazia lá dos gregos os cidadãos diziam com as coisas da cidade. Portanto, o processo concretiza a igualdade de todos perante a lei. Independentemente das soluções que poderão ser dadas, e elas são diferentes, todas as pessoas, na mesma situação, se submeterão ao mesmo processo. E isso é a igualdade perante a lei, ou a isonomia que o processo garante. O devido processo legal é a certeza que esse roteiro, o procedimento, o roteiro de atos ordenados e sucessivos entre si, estará previsto na lei previamente. Daí a importância do devido processo legal. Segundo princípio relevantíssimo é o do juiz natural. O juiz natural é aquele que antecede a questão que lhe será submetida a exame. Não se pode nomear ou designar um juiz para o caso concreto. A jurisdição, portanto, deve ser ex ante e não ex post factum. O juiz nomeado e designado para o caso é necessariamente o que se chama um tribunal de exceção. E isso é vedado pela Constituição no inciso 53 do artigo 5º do Código de Direitos e Garantias Fundamentais. Portanto, o juiz natural é uma garantia. A ideia de que o juiz já será juiz competente para causas quando a sua causa for a ele submetida. Ele não será escolhido, criado ou designado especificamente para uma causa. E aqui há a necessidade de ter uma certa atenção, porque há em doutrina e até mesmo em jurisprudência a ideia de que haveria um correspondente do Ministério Público, portanto um promotor natural. É preciso salientar, para fins de concurso público, que o Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência pacificada, não reconhece a figura do promotor natural. E isso porque considera o próprio juiz, a pessoa do juiz, um órgão, e o representante do Ministério Público só o representante do órgão, que é único e indivisível princípio que rege a organização do Ministério Público. Nosso terceiro princípio é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório significa que as pessoas podem falar no processo. Portanto, as pessoas podem dizer e contradizer. Eu disse agora há pouco que o processo é uma relação jurídica, uma relação regulada pelo direito e uma relação dialogal. As pessoas dizem e contradizem. Portanto, elas têm o direito de falar no processo. Mas o contraditório não é só o direito de falar no processo. O contraditório é o direito de falar e ser ouvido no processo. E aí os senhores perguntaram qual a diferença concreta, perceptível, entre falar e ser ouvido. A diferença está em que, quando eu falo, eu tive a oportunidade de dizer coisas no processo, geralmente farei isso de forma escrita, a não ser na própria audiência de instrução e julgamento. Eu sou ouvido quando o juiz, na fundamentação da sua sentença, seja ela a meu favor ou contrária a mim, considerar os meus argumentos. Nesse momento, eu terei certeza de que fui ouvido. Eu não só falei, mas fui ouvido. Portanto, o contraditório é o princípio que impõe que as partes falem no processo, expõem os argumentos que são de seu interesse, elas falam e precisam ser ouvidas. E nós sabemos que as partes foram ouvidas quando o juiz, ainda que rechace, que rejeite os argumentos, considera os argumentos e se manifesta sobre eles. O princípio decorrente desse, e importante também, é a ampla defesa. O que vem a ser a ampla defesa? Ampla defesa significa que eu posso me defender no processo com qualquer meio válido, desde que esse meio não seja proibido. Portanto, o limite à minha defesa é a proibição de determinada prova. Não sendo proibida, eu posso dela me valer. Prova proibida, por exemplo, é a prova ilicitamente colhida. Essa prova é proibida. Isso é um outro princípio do processo. O princípio da ilicitude da prova. A prova ilicitamente colhida não pode ser validamente utilizada no processo. Mas afora a prova proibida, qualquer prova pode ser utilizada e encartada no processo. Então, um exemplo. A carta psicografada do médium pode ser utilizada no processo, pode ser encartada nos autos do processo? Pode, porque isso não é uma prova proibida. Pode ser que o juiz indefira, e se o fizer com razão, a produção dessa prova ou a extensão do processo, a prorrogação do processo para a produção dessa prova. Pode considerar na produção do processo a prova irrelevante e impertinente. Mas vamos supor que a parte já tenha essa prova consigo, já tem essa carta psicografada do médium. Ela pode encartá-la validamente no processo? É claro que pode. A questão está em que valor dará o juiz a essa prova. Num Estado laico, não poderá o juiz dizer que aquela prova o convenceu de um sentido em outro, porque o Estado é laico e essa prova tem elementos transcendentais ou religiosos. Mas permitir que ela seja encartada no processo, ele pode permitir. E pode, inclusive, nada o impede que, tendo formado todo o seu convencimento com a prova que há no processo, num sentido ou no outro, inclusive, ao final, por respeito à parte, corroborar o seu entendimento, dizendo, além da fotografia, do áudio, das declarações das testemunhas, da perícia que foi realizada, a carta do médium, que diz nesse ou naquele sentido, e isso não seria inadmissível do processo. O que não pode ser é fundamentar a sua decisão nisso. Portanto, qualquer possibilidade de defesa, desde que não seja expressamente proibida, é permitida, e isso constitui ampla defesa. Os
crimes dolosos contra a vida, a pessoa é julgada por seus pares, há uma leve distinção na ideia de defesa. Ali não se fala em ampla defesa, ali se fala em plena defesa. O que se quer dizer é que o legislador constituinte originário, ao perceber que no júri quem formará o convencimento, os julgadores de fato e de direito, são juízes leigos, portanto juízes não técnicos, ele quis conceder à defesa um valor ainda maior. Significa dizer que o presidente do júri deve ter a atenção para o fato de que, axiologicamente, a defesa no júri ganha um relevo um pouco maior. A sua atenção para com a defesa deve ser absoluta. Além de ampla, ela é plena. E a Constituição não tem palavras inúteis no seu texto. Portanto, num sentido usual, que é uma das formas de interpretar a Constituição, a plenitude da defesa é, evidentemente, um destaque que se deu em relação à ampla defesa para valorá-la como algo axiologicamente mais relevante. Nós vimos agora há pouco que a prova ilícita não pode ser encartada no processo, e a prova ilícita é aquela obtida por meios ilícitos, portanto, aquela que viola os direitos e garantias fundamentais das pessoas. Toda vez que eu tiver uma matéria submetida à reserva de jurisdição, e são submetidas à reserva de jurisdição as matérias que digam respeito com direitos e garantias fundamentais. No Estado Democrático de Direito, só o Judiciário restringe direitos e garantias fundamentais. Toda vez que eu tiver essa situação, a minha prova só poderá ser validamente produzida se a sua produção for autorizada pela autoridade competente para restringir direitos fundamentais. Portanto, a quebra do sigilo só pode ser validamente obtida se o juiz determinar, seja no controle de legalidade do procedimento administrativo de investigação ou do inquérito policial, seja no curso da instrução na ação penal. Ela só pode ser obtida se o detentor desse direito, o titular desse direito, dele abrir mão do seu exercício momentaneamente, porque os direitos fundamentais não se renuncia episodicamente ao seu exercício no caso concreto. Então, se a pessoa traz o seu extrato bancário e a sua movimentação, ela mesma renunciou ao exercício de proteção do seu sigilo. Mas se não for esse o caso, o juiz determina a quebra. Se eu conheço, sou amigo do gerente do banco e consigo a movimentação bancária de uma determinada pessoa, eu não posso introduzi-la no processo, porque isso é uma prova ilícita, uma prova cuja produção restringe direitos fundamentais e que só poderia ser validamente produzida com ordem da autoridade que pode, em jurisdição, restringir direitos fundamentais. Essa prova não pode ser encartada no processo e tudo que dela deriva também será nulo. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Não só a prova principal, como as provas dela derivadas são contaminadas por essa nulidade. Princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição, que no direito brasileiro é verdadeiramente um princípio, não é uma garantia, é a ideia de que eu tentei, isso está em cartas, declarações de direito internacional, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, por exemplo, é a ideia de que eu tenho a minha decisão, o direito a que a minha decisão seja revista pelo menos uma vez por um colegiado de juízes mais experientes. Isso diz respeito à falibilidade do ser humano. Um único juiz é sempre falível e eu sempre tenho a possibilidade de ter a minha decisão revista por um conjunto de juízes mais experimentados e uma outra percepção do mesmo caso, e isso é um direito fundamental, é um direito humano, é uma garantia que não é expressa na Constituição brasileira. Portanto, há um julgado do Supremo Tribunal Federal que diz respeito especificamente ao foro por prerrogativa de função. Diz esse julgado um pouco mais antigo, da Autoridade de Pública Pertence, que o duplo grau no direito brasileiro é um princípio, não é uma garantia. E o que isso vem a concretamente dizer? Sendo um princípio, ele deve ser o mais possível e sempre que possível observado. Ele se impõe sempre que possível, mas é possível que ele não seja observado. Por que é possível que ele não seja observado? Porque não é uma garantia. Se fosse garantia, tinha sempre que ser observado. E quando ele não será observado? Ele não será observado quando se tratar de instância única no foro por prerrogativa de função ou competência por prerrogativa de função. Porque nesses casos, eu não tenho a quem recorrer. E como nós estabelecemos na própria Constituição o foro por prerrogativa de função, pode ocorrer de não se ter o duplo grau no foro por prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão muito detidamente nos embargos infringentes na Ação Penal 470, conhecido como mensalão, e ali entendeu que conseguiria fazer um duplo grau na medida que submeteria ao próprio tribunal uma revisão. De todo modo, é uma revisão, mas feita pelo mesmo colegiado, o que poderia ser, em tese, doutrinariamente, não entendida como um duplo grau. Seria uma revisão pelo próprio grau. De todo modo, esse é o estado da arte do entendimento com relação ao duplo grau. Princípio da livre convicção motivada ou princípio da motivação. O princípio da motivação está no artigo 93, inciso 9 da Carta da República, e é aquele que impõe ao juiz o dever de fundamentar as suas decisões. O juiz é um agente político. Por que o juiz é um agente político? Porque o servidor público se subordina à chefia e hierarquia. Portanto, o servidor público, ele sempre terá que seguir o que a sua chefia, o que a alta direção do seu órgão determina. O juiz é independente, e sendo independente, não é um servidor público, é um agente político. Sendo um agente político, embora não eleito, o juiz exerce poder. O juiz exerce um poder jurisdicional. A nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Portanto, embora não eleito, o juiz exerce um poder representativo. Exercendo o poder representativo, que ele não titulariza, porque o exerce em nome do povo, ele deve satisfação. Ele deve satisfação ao seu jurisdicionado, ele deve satisfação à sociedade, e essa satisfação é dada com a fundamentação e motivação das suas decisões. O juiz é livre para se convencer com a prova. Há três grandes teorias da prova. A teoria da prova como busca da verdade real, que sofre um sem número de críticas. Primeiro,
Primeiro, porque em tese, filosoficamente, não existe verdade. Segundo, que a verdade é sempre subjetiva, ela é percebida à luz de quem percebe. Há a teoria da verdade processual, portanto o juiz trabalha com aquilo que aparece no processo, e há a teoria do convencimento do juiz, que é mais aceita, mais democrática, mais bem estruturada no nosso ordenamento. Partindo da premissa da teoria do convencimento do juiz, a prova é feita para o seu convencimento, e o juiz tem que dar satisfação do que decidiu. Portanto, ele tem que explicar ao seu jurisdicionado o itinerário lógico que ele percorreu entre a obtenção da prova e a conclusão a que chegou. Essa motivação, essa explicação é o que permitirá não só a impugnação das suas decisões, como a própria compreensão da legitimidade do que foi decidido. Toda vez que ele expõe as suas razões, a sua decisão não é arbitrária, mas ela é, ainda que dela se discorde, legítima. Portanto, esse é o princípio da livre convicção. O juiz é livre para se convencer com o que quiser. Ele pode, por exemplo, ao ver as fotografias de João e José juntos, concluir que João e José não se conhecem. Ele pode dizer, João e José tiraram essa fotografia numa situação social, e pessoas que são fotografadas juntas numa situação social nem sempre se conhecem. Mas ele precisa dizer como ele chega a essa conclusão. Portanto, a convicção é livre, porque ele é independente, mas é motivada. É explicada, e isso é uma exigência que se impõe à Constituição da República, no artigo 93, 9 do próprio texto constitucional. Esses são, em linhas gerais, os princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro. Vamos dar uma olhada em princípios específicos do processo penal, que também são relevantes e também são importantes para a compreensão dos demais temas da disciplina. O primeiro deles é o princípio da obrigatoriedade da ação penal. A ação penal no sistema brasileiro é, como regra, obrigatória. Portanto, tomando conhecimento do crime e tendo formado como convicção a existência de justa causa, certeza da materialidade, indício suficiente de autoria, o titular da ação penal é obrigado a promover a ação penal. Não está à sua discricionalidade a possibilidade de, mesmo tendo certeza da materialidade e indício suficiente de autoria, optar por não dar início à ação penal. É claro que esse princípio vem sendo constantemente mitigado. Ele o foi nas medidas despenalizadoras que surgiram nos anos 1990, notadamente em 1995, com a Lei 9.099 de 95, na suspensão condicional do processo, na transação penal, e agora veio de ser novamente mitigado na Lei 2.850 de 2013, ao se permitir que o Ministério Público não ofereça denúncia como uma sanção premial em acordo de colaboração premiada. De todo modo, como regra, não é uma opção discricionária do titular da ação penal promover ou não a ação penal. Ela é sempre, como regra, obrigatória. A ação penal também é indisponível. Não pode o Ministério Público dela dispor. E como a gente percebe a indisponibilidade da ação penal? Quando a relação jurídico-processual é disparada, quando o Ministério Público, ao perceber certeza da materialidade, indício suficiente de autoria, portanto, justa causa, quando ele exerce o seu direito de ação e apresenta à jurisdição uma acusação formal, portanto, uma denúncia, e essa denúncia é recebida, disparando à jurisdição criminal, ele só pode fazer um pedido. Essa tensão de que eu falei logo no início do nosso encontro entre o direito punido do Estado e o direito de liberdade do cidadão só permite um pedido inicial, o pedido de condenação do acusado. Portanto, ao iniciar uma ação penal, o Ministério Público, que ainda não tem certeza da prova, se ela é cabal, ele só tem uma justa causa, certeza da materialidade e indício suficiente de autoria, ele tem de pedir a condenação do acusado. É isso, e só isso que ele pede. Ocorre que no curso da ação penal, pode ser que a prova indique que não é suficiente a condenação, ou que aponte que o acusado não é o responsável pela conduta. Nesse caso, não pode o Ministério Público dispor da ação penal. Ele não pode dizer, senhor juiz, eu não quero mais ação penal, cheguei à conclusão de que verdadeiramente isso foi um equívoco, isso não dará em nada no final da instrução criminal, e portanto eu desisto da ação penal. Ele tem que continuar, porque a ação penal é indisponível dela, ele não pode dispor, ele tem que continuar até o final. O que ele pode fazer, e muitas vezes faz, que é ótimo, essa é a razão pela qual se chama promotor de justiça e não promotor de acusação, é pedir ao final da instrução e a partir do que colher na instrução a absolvição do acusado. Portanto, o pedido inicial só pode ser um, mas o pedido feito em alegações finais, que é o último ato daquele conjunto de atos ordenados sucessivos entre si, que levam à prestação jurisdicional, portanto, procedimento, ele pode pedir lá ao final da instrução criminal a absolvição do acusado. E se o fizer, não violará o princípio da indisponibilidade da ação penal. E por último, para que nós possamos concluir, o princípio da indivisibilidade da ação penal. O princípio da indivisibilidade da ação penal atinge a ação penal privada. A ação penal privada são aquelas situações em que o direito permite que o particular dispare a percepção penal. E por que ele faz isso? Porque, por exemplo, nos crimes contra a honra, quem afere se foi ou não ofendido, se quer ou não a percepção penal, é o próprio particular. O Estado permite isso para que não se movimente a máquina quando o próprio ofendido não quer ou não acha que é necessário promover a percepção penal. Isso tem alguma relação com o princípio da efetividade, no artigo 37 da Carta da República. Só se dispara a máquina estatal quando há necessidade da máquina estatal. Portanto, lá no princípio da indivisibilidade da ação penal privada, aquela que pode ser promovida pelo particular, se ele se sentiu ofendido por determinado grupo de pessoas, ele não pode cindir esse grupo. Se João, José e Antônio falaram o que o ofendeu, ele tem que promover a ação penal contra João, José e Antônio. Se ele o fizer somente contra João e não fizer contra José e Antônio, significa que tacitamente ele os terá perdoado. Se ele os perdoou, significa que aquilo era perdoável. Se aquilo era perdoável, ele não pode movimentar a máquina do Estado para promover a percepção penal como uma vingança contra uma única pessoa. A justiça que se procura, ou a jurisdição, eu tenho convicção de que o juiz não faz justiça, ele jurisdiciona, mas
da justiça corretiva, que é parte da justiça pública aristotélica. Os senhores saberão que Aristóteles dividiu a ideia de justiça em justiça particular, que é sempre subjetiva, que é essa metafísica, e que, portanto, na verdade não é justiça, porque o que é justo para mim não é justo para o outro, e uma justiça pública, que tem um caráter um pouco mais objetivo. Essa pública se subdivide na justiça corretiva, que é essa correspondente à justiça criminal, e uma justiça distributiva, sinalagmática ou comutativa, que é aquela que o Estado coloca à disposição dos cidadãos as mesmas oportunidades, e com isso a gente conclui o nosso bloco de princípios do processo penal.